Oh meu Deus, como eu ia saber que a minha opinião é tão controversa? Por que você postou ela no Twitter? Eu não sabia que o Twitter ia me odiar tanto porque eu não gosto de pizza. É o Twitter, a esse ponto ele já deve ter descoberto onde você mora. Pelo menos eu não sou o único desenho que foi cancelado por fazer algo fora do limite. Tem também o Ren e Stimpy. É o seguinte, desenhos cancelados devem dar a ideia de que eles fizeram algo errado, ou que simplesmente falharam miseravelmente. Bom, Ren e Stimpy não só fizeram algo errado, como passaram dos limites, que tem tantas coisas no show que nem os Simpsons, um desenho para mais velhos, teve coragem de fazer. Sangue, violência e traumas familiares eram algumas das piadas recorrentes dentro do show. Eles faziam tantas coisas fora do limite para algo infantil que acharam melhor fazer o desenho para adultos mesmo. Tal versão adulta falhou miseravelmente. A própria Nickelodeon nunca disse exatamente o porquê do desenho original ter sido cancelado, mas é bem óbvio que foi por um de dois motivos. Primeiro, o show estava causando muitos problemas para a Nickelodeon. Muitos problemas. Quando você tem uma página inteira na wiki do seu desenho apenas com cenas que foram tão polêmicas que precisaram ser retiradas do desenho, ou episódios em si que foram tão fora dos limites que a Nickelodeon resolveu fingir que nunca existiram, você sabe que o desenho é um incômodo desnecessário. Tem episódios onde tem vômito e uma criança de 10 anos vendo seu personagem favorito quase morrendo. Um episódio onde Ren brutalmente mata uma pessoa na tela, referências a cigarro e referências a coisas escatológicas bem explícitas. Um episódio super violento com a cena onde um animal come Ren e tem sangue explícito e tudo mais. E claro, o último episódio do desenho, que tem cenas onde um personagem come a cabeça de outro personagem ou matando na frente de todo mundo. I wish my brother George were here! Vale lembrar que esse desenho era pra crianças. Isso são apenas alguns episódios que eu escolhi aleatoriamente, porque tem 64 episódios. Repito, 64 episódios de 102 episódios em total que foram banidos ou censurados pesadamente por causa de reclamações de pais. Esse desenho conseguiu fazer o que desenhos para adultos hoje em dia não conseguiram fazer. E o outro motivo é menos da Nickelodeon respondendo aos pais e mais dizendo: a gente não aguenta mais. O criador do show, John Kricfalusi, sempre entregava os episódios depois do tempo previsto, porque ele era, entre aspas, perfeccionista. The nominees for Best Writing in a Cartoon Series are Ren and Stimpy, Season Premiere. Mas é claro também que tem o fato de que ele abusava os animadores, abusava das mulheres que trabalhavam pra ele e era agressivo com todo mundo. Então a Nickelodeon falou, chega, e mandou todo mundo pra fazer um desenho pra adultos. Mas esse desenho foi tão ruim que não passaram de 3 episódios. Por muito tempo, Ren e Stimpy foram abandonados, o que é uma pena. Mas a história de John Kricfalusi não acaba por aí, porque mais de uma década depois, nos foi revelado que ele teve uma relação com um adolescente de 16 anos de idade quando ele tinha 41. Eu vou deixar isso ficar de molho aí. Conseguiu superar? Não, nem a Nickelodeon, porque nada mais com esse cara foi aceito. Bom, com todos esses episódios banidos ou tendo cenas banidas, de novo, 64 de 102 episódios, ou seja, a cada 10 episódios 6 tiveram algum problema, você deve estar se perguntando como esse desenho conseguiu passar tanto na TV. Bom, bem simples. Porque o desenho era muito bom. Diga o que quiser sobre ele, mas ele deu o que crianças queriam. Um humor nojento, violento e algo que faça seus pais ficarem com raiva do show em si. Então sim, é bem desconfortável você ver o show hoje em dia, por causa do que rolou por trás, e claro, porque o John dublou o próprio Ren. De qualquer jeito, o show foi cancelado e fim da história. Invasor Zim. Falando em desenhos da Nickelodeon que deu muito problemas não só para a Nickelodeon como para crianças que provavelmente ficaram traumatizadas com o tal, Invasor Zim chega ao ringue não sendo tão bizarro e macabro que nem Ren e Stimpy, mas sendo estranhamente à frente de seu tempo. Invasor Zim é um show sobre Zim, um alienígena que é mandado para a Terra com o objetivo de dominar o planeta para sua raça de seres extraterrestres. A piada é que Zim foi mandado para cá porque os seres humanos do show são extremamente estúpidos e passam o desenho todo não percebendo as dicas óbvias de que Zim é um extraterrestre que ele deixa cair por acidente. É muito fácil fazer uma piada dizendo que os seres humanos reais são tão burros quanto os do show, mas o que tu acha que eu sou? Um cara sem criatividade que faz piadas óbvias? E é por isso que o show é tão marcante. O universo do desenho é tão escuro, cheio de cores nojentas e desconfortáveis, e esses designs que, por mais que sejam claramente feitos para serem intencionalmente bizarros, fazem esse mundo parecer algo que realmente não parece para crianças. Outra coisa que faz ele ser memorável é que crianças estavam sendo traumatizadas por ele. O que, como eu disse nesses vídeos, é algo que deveria continuar acontecendo. E se vocês viram esses vídeos, vocês sabem que tem muitos momentos em Zim que foram meio que passando dos limites, e que muitos pais ligaram para a própria Nickelodeon com o propósito de querer tirar o desenho da
TV, mas a Nickelodeon não se importou. Então o show continuou com uma suposta bastante audiência e vendendo muita mercadoria do personagem mais fofo do desenho inteiro, Girl. Então, por que o desenho foi cancelado depois de apenas uma temporada? Aí é que ninguém tem a resposta exatamente, porque a própria Nickelodeon disse que foi por baixa audiência, mas a própria Nickelodeon também disse que o desenho estava vendendo muitos produtos. Então, ou o show estava fazendo muito sucesso e a Nickelodeon se rendeu aos pais reclamões e estavam dizendo baixa audiência como desculpa para cancelar o show, ou muita gente está usando o moletom do Girl sem saber quem ele é. E vale lembrar que 4 anos depois da primeira temporada ter sido cancelada, eles lançaram mais 6 episódios que estavam sendo trabalhados lá em 2002, quando o desenho primeiramente foi cancelado. Então deve ter gente pedindo mais episódios se 6 foram feitos. Viu como nada dessa história faz sentido? Mas eu tenho uma teoria. E se o show teve baixa audiência entre crianças, mas teve uma audiência alta entre adultos? Porque as propagandas que iriam passar no intervalo do show seriam focadas em crianças. E se tem muitos adultos vendo e poucas crianças, qual é o incentivo dessas empresas de propagandas em anúncios do desenho? Isso explicaria porque o desenho continua vendendo muitos produtos. Porque adultos amam gastar dinheiro em besteiras que têm seus logos favoritos por R$200 e deixar na prateleira por absolutamente nenhuma razão. Invasorzinho é um desenho perfeito que eu posso dizer que ele sofreu com o sucesso. Mas o próximo item da lista é um desenho que sofreu pelo sucesso de um modo mais picante. The Modifiers. Pra quem não sabe, eu não vou falar. Isso é um canal família. Vocês não vão me pegar vivo! Piadas de esquilo são uma metáfora para piadas assim. As imagens são do Bob Esponja e o Patrick fazendo coisa errada. Aqui vai outra lição. Não fale dos bling blings do seu super-herói. Canal família. Esse caso aqui é um piloto que não deu muito certo, mas que tinha muitos motivos de que poderia dar. Esse projeto foi criado por Line Naylor, que animou High Hype of Yum Yum, um robô adolescente, Samurai Jack, The Clone Wars, Space Jam, Ren Stimpy, Animaniacs, Batman The Animated Series. Dá pra dizer que ela sabia do que estava fazendo. E ela, junto com seu esposo Chris Riccardi, que animou Ren Stimpy, Mansão Foster para Amigos Imaginários, Tiny Toons, Megamente, High Hype of Yum Yum, Midori's Nintendo Land Bakery, um show que aparentemente foi lançado em 2002, mas que não tem nenhuma informação na internet a não ser uma página no IMDb sem nenhuma imagem. Não. E claro, ele animou as primeiras 2 temporadas dos Simpsons. Ele morreu, porém. Mas com essas 2 pessoas ainda vivas e que claramente tinham muita experiência, decidiram fazer um piloto que foi criado por conta própria. Um piloto que todo mundo amou e que jamais foi usado como base para qualquer outra coisa. O show tem personagens com o estilo dos anos 60, com essas fontes estilo Austin Powers. E isso é claro porque o desenho gira ao redor de uma menina chamada Zero. Não é cheiro, Zero. Assim, X em inglês, quando é na frente de uma palavra, é pronunciado como Z. Sim, tem a mesma função da própria letra Z, mas isso se deve porque inglês é uma língua estúpida. Seu companheiro robô e Zero são espiões, vestindo roupas de espiões dos anos 60. É um estilo que eu nunca vi ninguém usando em desenhos animados, muito menos na época. Bem criativo e interessante, por isso quando você vê o vilão do episódio, você fica... É isso? Sério? Um personagem mau com um ajudante que é abusado? Mesmo na época isso não era muito criativo, mas fizeram questão de colocar um enredo que acaba com um gancho para um próximo episódio. O próximo episódio nunca saiu, porque tal episódio foi cancelado. Agora por quê? Bom, é uma razão bem estúpida na verdade, porque tem uma menina como protagonista principal. Isso não é piada, o piloto foi apresentado para Nickelodeon com um montão de outros pilotos em 2007. E não tem como dizer se a Nickelodeon sequer pensou em fazer uma série, porque não tem muita informação na época. Mas o piloto é muito bom, porque o pessoal dos comentários no piloto no YouTube concorda. Olha só, eu conheci esse piloto pela paródia. Na época que o piloto saiu, desenhos com meninas como personagens principais estavam falhando miseravelmente, como uma robô adolescente, que embora tenha tido 3 temporadas, não foi tão popular a ponto da Nickelodeon fazer uma 4ª. Obviamente, isso foi uma mania que parou, porque a Nickelodeon lançou a Lenda de Korra, que fez sucesso. O importante é que esse desenho para a família, com absolutamente nada de errado associado com ele, foi abandonado, mesmo tendo muito potencial. Dan vs. Se você é um adulto, eu acho que você já viu aquele tipo de desenho infantil que você simplesmente não consegue acreditar que foi feito pra crianças. Provavelmente sim, porque o Canadá amava fazer desenhos assim. Você vai me dizer que não achava estranho que Ilha dos Desafios tinha nudez, palavrão mesmo sendo livre para todos os públicos? Isso claramente é porque você passa a entender um montão de piadas adultas que seu primo de 12 anos não iria entender. Mas quando você cresce, pelo menos eu, você para de ver esse tipo de coisa e começa a ver todas as mídias como se fosse um borrão, e você esquece que tem uma divisão entre desenhos para adultos e para crianças. Tipo, pelo menos eu esqueci que Gumball, por exemplo, era um desenho feito para crianças, quando eu vejo muito adulto falando sobre.
Then vs é um desenho, porém, que assim que eu vi o primeiro episódio, eu imaginei que fosse um desenho para adultos, porque eu pensava exatamente que nem o personagem principal quando eu tinha uns 19 anos. E não faz o menor sentido colocar um personagem assim para crianças, porque crianças ainda não descobriram a tristeza, ódio e desespero que é crescer em um mundo para virar um adulto. Eu não sei do que tu tá falando. Comer sorvete todo dia é uma maravilha. O show é sobre um personagem chamado Dan, que odeia tudo e todos, e diferente do que você imaginaria, ele é o errado na maioria das situações. Ele não é tipo um Lula Molusco que grande parte das vezes estava lá aproveitando sua vida, e os seus vizinhos destroem seus planos por nenhuma razão. Dan é um babaca completo que ama ver o lado negativo das coisas, não tem nenhum talento e provavelmente ninguém iria sentir falta. Vocês entendem por que esse desenho não foi tão popular assim? Acredite ou não, crianças não iriam querer ter o brinquedo de uma babaca super realista. E por falta de mercadoria, esse desenho foi simplesmente cancelado após apenas 3 temporadas. O que é uma pena, porque um monte de adolescente revoltado de 14 anos iria idolatrar esse personagem. Futurama, 2 vezes. Futurama é um show especial, não só porque ele é muito bom, mas também porque ele conseguiu fazer um feito incrível para o mundo de desenhos animados, ganhando um público de pessoas que até certos momentos tinham sido maltratados, os nerds. Ignora o estereótipo de nerd com os óculos, mas sim nerds como eu e você, que ama procurar coisas sobre o universo e perguntar coisas que nenhum outro desenho se atreveu a perguntar. Por isso que ele ganhou uma fanbase imensa na internet lá atrás, quando a internet ainda era um hobby para nerds, o contrário do que é hoje, algo que todo mundo usa todo dia para o bem ou para o mal. Quando fóruns pareciam assim e o YouTube parecia assim. A piada que ele não existia ainda. A primeira vez que o show foi cancelado foi em 2003, com seu último episódio da 4ª temporada sendo o The Devil's Hands Are Idle Playthings, ou As Mãos Demoníacas. Esse nunca era para ser o final do desenho, mas quando perceberam que o show tinha sido cancelado, os escritores fizeram questão de deixar o público com um final mais bonitinho, que talvez deixasse portas abertas para o futuro do show, caso ele tenha sido renovado. Mas por que o show tinha tanta fanbase e tanto potencial e foi simplesmente cancelado de uma hora para outra? Pelo mesmo jeito que tem uma ilha de lixo flutuando nos oceanos. Boomers. Esse tipo de desenho ganha grande parte do seu dinheiro com propagandas que passam entre os comerciais. E essas empresas, obviamente, colocam mais propagandas em shows que tem uma fanbase grande vendo. Como o show era super popular, só que na internet, os boomers que escolhiam passar propagandas não viram que o show estava fazendo sucesso, porque na época eles não usaram muito a internet. O único jeito deles saber que tinham uma fanbase eram com lançamentos em DVD, mas não é como se o show em si tivesse feito sucesso na própria TV para aceitar os comerciais. Então a Fox pensou, não vale muito a pena continuar com esse desenho. Futurama então foi comprado pelo Adult Swim, que passou mais reprises do show e continuou fazendo bastante sucesso, mas não tinha interesse em fazer mais episódios pra ele, acho que porque eles não tinham o direito do desenho em si, mas apenas das reprises. Mas então chega o todo-poderoso Comedy Central, o canal que aprovou o todo-poderoso South Park. Então eles lançaram 4 filmes que fizeram muito sucesso e o desenho continuou fazendo muito sucesso de novo. E vale lembrar que eles começaram essas novas ondas de episódios falando mal da própria Fox, dizendo que os executivos da Fox eram um bando de idiotas. O show acabou de verdade em 2013, dessa vez nos termos dos próprios criadores. Eles queriam fazer mais episódios, mas fizeram o suficiente. 4 filmes e 7 temporadas. É bastante coisa. É certo que o show foi revivido de novo esses meses quando a Hulu resolveu fazer mais episódios com a mesma equipe. Em resumo, o show fez muito sucesso logo de cara, mas foi cancelado porque o pessoal em controle desses episódios não viram sucesso. Depois de reprises de um canal rival, foi comprado por outro canal rival e 9 anos depois o show foi aprovado para mais temporadas em outro canal rival. Como o show tão maltratado teve um impacto tão grande não só no mundo de desenhos animados como em mídia pop em geral, mostram quão incrível o show era para começo de história. A Kitty Bobo Show. Vamos voltar no tempo. Voltar. Quando o mundo era um lugar diferente. Os anos 2000. O Cartoon Network estava comemorando o fato que fizeram um evento que deu extremamente certo, The Big Pick. Foi um evento que foi feito com o objetivo de dar chances para animadores e criadores pequenos para fazerem pilotos de desenhos, e esses pilotos iriam ser televisionados nesse tal bloco. E no final do evento, crianças poderiam ligar para tal número que passariam a escolher quais desenhos iriam ser continuados. O evento de 2000 teve 2 vencedores de 10. Um desses desenhos sendo meio esquecido a ponto de ter uma mídia perdida chamado Robot Jones, e outro foi um desenho sensacional que fez muito sucesso para
para o Cartoon Network, Billy Mandy. Com esse sucesso, o Cartoon Network resolveu fazer esse evento de novo com sua primeira e a única continuação desse evento, porque eles desistiram de fazê-lo por alguma razão. Temos de novo 10 concorrentes, mas dessa vez apenas um desenho foi escolhido para ter uma temporada completa: KND, a Turma do Bairro. Mas por que apenas um, você me pergunta? Eu não tenho a menor ideia, mas como no ano anterior eram para ter 2 desenhos, e esse segundo foi a Kitty Bobo Show. Óbvio, porque estava no título do capítulo. E eu tenho que dizer, que perda terrível. O episódio do piloto se chama Celulares e conta a história de como a Kitty Bobo, uma adolescente que quer parecer legal e descolado do que parece ser uma versão de Nova York, mas porque ele não é uma pessoa descolada, ninguém liga pra ele, literalmente. Então ele chama um amigo dele pra ligar pra ele na frente de uma pessoa que ele acha legal, mas infelizmente ele é descoberto. Então ele cai da bicicleta e morre. Não, na verdade ele perdeu o celular e encontrou seus amigos com celulares. Eu amo esse tipo de piloto, porque é simplesmente o tipo de desenho calmo e divertido, em um mundo absurdo, com personagens não reais, mas em situações reais. Algo como o show dos Looney Tunes. Eu amo as vozes, com cada personagem tendo um estilo de voz muito realista, mas ao mesmo tempo que combina com os personagens animais que dublam. E eu também amo o estilo de animação, com os personagens gatos nunca tendo dedos, então eles ficam super fofinhos usando o celular. Ou até mesmo esses fundos cheios de estilo. Eu sinceramente adoro esse piloto. Furry. Olha de novo. Bom, se eu sou um furry, Cartoon Network também seria um, já que eles amaram esse piloto, pois pediram mais um episódio do show para testar as águas e ver se o show realmente seria popular. Mas porque, segundo a criadora do show, o episódio era criativo demais para o demográfico na época, ele foi cancelado. A gente pôde descobrir isso graças a uma pesquisa feita por um canal pequeno no YouTube chamado Stay Late Productions, que não só conseguiu falar com a própria criadora explicando todo o assunto, como também convenceu ela a postar os storyboards do piloto. O segundo episódio seria como a Kitty Bobo foi expulso da casa dos seus pais e é forçado a ficar na casa de um de seus amigos, que mora em uma parte bem ferrada da cidade, mas que tem um apartamento incrível com uma sala de discos. Yari yari yara, o amigo compra um disco super caro e o Bobo quebra por acidente quando estava tentando se gravar como se fosse o dono do apartamento e dos discos para parecer legal. O episódio acaba com Bobo voltando a morar na casa de seus pais. A diferença é que Bobo pediu um monte de móveis na conta do seu amigo e agora vive super confortavelmente. Obviamente tem mais, mas como eu disse, tem um vídeo na internet sobre isso. É super bizarro que esse show era pra ter sido aceito, mas nunca foi, porque o Cartoon Network estava querendo um desenho assim. Tem muitos fãs na internet até hoje, e mesmo na época o desenho só perdeu para outro desenho. Ele ficou apenas em segundo lugar, claramente tinha um público, e com o passar do tempo tivemos mais desenhos com esse estilo, como o próprio Looney Tunes ou BoJack Horseman, que tenta focar em coisas mais sérias e realistas ao mesmo tempo que uma comédia. Mas ainda me dói tanto lembrar que a gente poderia ter mais um que foi simplesmente negado. Não, o show não pode continuar pela internet. Quando um piloto foi feito por uma empresa, eles pertencem à empresa. Então os personagens, título e show em si são propriedades do Cartoon Network. A criadora do show, porém, tem outro show em mente, Chloe and the Stars, que em 2014 foi anunciado, mas infelizmente não chegou à meta. Megan parece muito entusiasta e ama fazer desenhos animados. Eu não quero nada pra ela a não ser sucesso. E o Cartoon Network, por favor, eu quero mais a Kitty Bobo. Então, MM, como está a minha situação no Twitter? Hã? O lance da pizza? Hã? Ah, o lance de ter sido cancelado e tal. Na verdade, todo mundo já esqueceu. Você tá dizendo que esse cancelamento todo só durou 15 minutos? Aham. Obrigado, Twitter, pelo seu tempo de atenção de um peixinho dourado. Quê?